Ele passou a vida inteira ouvindo que não era suficiente, que não tinha talento, que não iria chegar a lugar nenhum, e talvez o pior de tudo não tenha sido o que disseram, mas o momento em que ele começou a acreditar. Porque existe um ponto silencioso na vida de qualquer pessoa, onde a dor deixa de vir de fora e passa a ser construída por dentro, e foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar para ele, não quando riram, não quando apontaram, não quando ignoraram, mas quando ele aceitou aquelas vozes como verdade absoluta e começou a viver como se já estivesse derrotado antes mesmo de tentar. Desde pequeno ele não era o mais inteligente da sala, não era o mais forte, não era o mais popular, e isso pouco a pouco foi sendo transformado em identidade, como se cada olhar de desprezo estivesse moldando quem ele acreditava ser, como se cada comentário atravessasse sua pele e se fixasse diretamente na sua mente. Ele começou a se calar mais, a evitar tentar, a recuar antes mesmo de dar o primeiro passo, porque na cabeça dele o resultado já estava definido: fracasso. E talvez você entenda exatamente isso. Talvez em algum momento da sua vida você também tenha sentido que não importava o quanto tentasse. Parecia que algo invisível te puxava para baixo, como se houvesse uma força interna te sabotando antes mesmo de qualquer ação. E é exatamente sobre isso que ninguém te conta. Não foi o mundo que destruiu ele. Foi a forma como ele aprendeu a interpretar o mundo dentro da própria mente. Porque enquanto ele acreditava que estava sendo apenas realista, na verdade estava sendo condicionado, treinado, programado a se enxergar sempre como o menor, o mais fraco, o que não consegue. E isso não aconteceu de uma vez. Foi lento, foi sutil, foi repetitivo. Uma palavra aqui, uma rejeição ali, um erro mal interpretado, e de repente, sem perceber, ele já não precisava mais de ninguém dizendo que ele não era capaz, porque ele mesmo já fazia isso todos os dias. Ele acordava com esse pensamento, caminhava com esse peso, dormia com essa certeza. E assim, anos foram passando, oportunidades sendo ignoradas, sonhos sendo abandonados, decisões sendo evitadas, não porque ele não podia, mas porque ele acreditava que não podia. E existe uma diferença brutal entre não poder e acreditar que não pode. Uma paralisa o corpo, a outra paralisa a alma. E a alma dele estava completamente travada. Até que um dia, sem aviso, sem preparação, algo aconteceu. Não foi um evento grandioso, não foi um milagre, não foi alguém chegando para salvá-lo. Foi uma pergunta. Uma simples pergunta que atravessou tudo o que ele acreditava ser verdade. E essa pergunta foi: e se tudo isso não for quem você é, mas apenas o que você aprendeu a pensar sobre si mesmo? No início ele rejeitou. Parecia absurdo. Como assim aquilo não era ele? Como assim aquela insegurança, aquele medo, aquela sensação constante de insuficiência não eram parte da sua identidade? Mas a pergunta ficou. E começou a incomodar. Porque pela primeira vez, ele não estava apenas reagindo, ele estava observando. Observando os próprios pensamentos, observando a forma como sua mente funcionava. E quanto mais ele observava, mais ele percebia algo perturbador. A maioria dos pensamentos que o limitavam não eram novos. Eram repetições, ecos de vozes antigas, frases que ele já tinha ouvido antes, críticas que não eram originalmente dele, mas que ele tinha adotado como se fossem. E isso começou a quebrar algo dentro dele. Porque se aqueles pensamentos não eram dele, então talvez ele também não fosse aquilo que sempre acreditou ser. E é aqui que tudo muda. Porque o maior erro que ele cometeu a vida inteira não foi falhar, não foi ser rejeitado, não foi ser ignorado, foi confundir pensamentos com identidade. Ele acreditava que pensar "eu não consigo" significava que ele realmente não conseguia. Ele acreditava que sentir medo significava que ele deveria parar. Ele acreditava que duvidar de si mesmo era um sinal de incapacidade. Mas pela primeira vez, ele começou a questionar isso. E quando você começa a questionar aquilo que sempre pareceu verdade absoluta, algo poderoso acontece. A mente perde o controle automático
E quando a mente perde esse controle, você começa a enxergar além dela. Ele percebeu que não era a falta de capacidade que o travava, era o excesso de condicionamento. Ele não era limitado por falta de potencial, mas por excesso de crenças impostas. E isso não o libertou imediatamente. Não foi uma transformação instantânea. Foi desconfortável, foi confuso, porque tudo aquilo que ele acreditava sobre si mesmo começou a parecer instável. E quando sua identidade fica instável, você sente medo. Mas ao mesmo tempo, você começa a enxergar possibilidade. Pela primeira vez, ele considerou a ideia de que talvez nunca tivesse sido fraco, apenas mal treinado mentalmente. Talvez nunca tivesse sido incapaz, apenas condicionado a não tentar. Talvez nunca tivesse sido inferior, apenas acostumado a se colocar abaixo. E isso é perigoso, porque quando você começa a enxergar isso, você não consegue mais voltar atrás. Você não consegue mais fingir que não sabe. E a partir desse ponto, ele começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: observar seus pensamentos sem acreditar automaticamente neles. Quando a mente dizia, "Você não vai conseguir", ele não reagia mais com desistência. Ele reagia com questionamento. Quando sentia medo, ele não interpretava mais como um sinal de fraqueza, mas como um reflexo condicionado. E isso começou a criar uma pequena distância entre ele e a própria mente. Uma distância suficiente para que ele percebesse que ele não era a mente. Ele era quem observava a mente, e isso muda tudo. Porque quando você entende que não é seus pensamentos, você para de ser controlado por eles. E quando você para de ser controlado, você começa a escolher. Escolher agir mesmo com medo. Escolher tentar mesmo com dúvida. Escolher continuar mesmo sem garantia. E é nesse ponto que a vida dele começou a mudar. Não porque o mundo mudou. Não porque as pessoas passaram a tratá-lo diferente. Mas porque ele parou de aceitar automaticamente aquilo que sua mente dizia. E isso criou algo que ele nunca teve antes: autonomia interna. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando que no seu caso é diferente, que sua situação é mais complicada, que sua história é mais pesada, mas é exatamente isso que a mente faz. Ela cria justificativas para manter o padrão. Ela cria histórias para continuar no controle. E enquanto você acreditar nessas histórias sem questionar, nada muda. Mas se em algum nível isso que você está ouvindo está fazendo sentido, se alguma parte de você está começando a perceber que talvez seus pensamentos não sejam verdades absolutas, então você já começou o processo. E talvez agora seja o momento de você se perguntar, com total sinceridade, quantas coisas você deixou de fazer, não porque não podia, mas porque acreditou que não podia. E se essa reflexão fez sentido para você, guarda isso. Leva isso com você. E se quiser, compartilha nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que a sua própria mente pode ter sido o maior obstáculo, porque a partir dessa consciência, nada nunca mais volta a ser como antes. A partir daquele instante em que ele deixou de reagir automaticamente aos próprios pensamentos e começou a observá-los como algo separado de quem ele realmente era, uma nova camada da realidade começou a se revelar. E não era confortável, porque perceber que você viveu anos sendo guiado por ideias que nem sequer eram suas exige coragem, exige maturidade, exige uma disposição quase brutal de encarar a verdade sem filtros. E foi exatamente isso que ele começou a fazer. Não de forma perfeita, não, de forma linear, mas com consistência suficiente para provocar uma mudança que antes parecia impossível, porque toda vez que um pensamento limitante surgia, ele já não se curvava imediatamente. Ele parava, analisava, questionava a origem, e isso começou a expor algo que sempre esteve escondido à vista de todos. A mente não busca a verdade, ela busca repetição, ela busca conforto, ela busca manter padrões, mesmo que esses padrões estejam destruindo sua vida silenciosamente. E quando ele entendeu isso, algo ainda mais profundo ficou claro. Ele percebeu que não era o único vivendo assim,
que na verdade a maioria das pessoas ao redor dele também estavam presas em narrativas internas que nunca foram questionadas, vivendo ciclos de medo, insegurança e limitação, acreditando que aquilo era simplesmente quem elas eram, quando na verdade era apenas o resultado de anos de condicionamento inconsciente. E isso despertou nele não só uma revolta silenciosa, mas também uma curiosidade quase obsessiva, porque se aquilo tudo era aprendido, então poderia ser desaprendido, e se podia ser desaprendido, então poderia ser substituído, reconstruído, reprogramado, e foi exatamente aí que ele decidiu ir mais fundo, não superficialmente, não buscando frases prontas ou soluções rápidas, mas investigando de verdade como a mente funciona, como pensamentos são formados, como crenças se instalam, como padrões se repetem, e quanto mais ele mergulhava nisso, mais ele percebia que a mente não é um inimigo, mas também não é uma autoridade absoluta. Ela é uma ferramenta poderosa, sim, mas completamente moldável. E esse entendimento começou a mudar completamente a forma como ele se relacionava com a própria vida, porque antes ele reagia, agora ele escolhia, antes ele evitava, agora ele enfrentava. Não porque o medo tinha desaparecido, mas porque ele deixou de dar ao medo o poder de decidir por ele, e isso criou uma mudança sutil, porém devastadora para o antigo padrão. Ele começou a agir. Apesar da dúvida, começou a se posicionar apesar da insegurança. Começou a tentar mesmo sem garantia. E cada pequena ação, por menor que parecesse, começava a enfraquecer aquele antigo sistema interno que o mantinha preso. Porque a verdade é que padrões mentais não se quebram apenas com entendimento. Eles se quebram com ação repetida em direção contrária. E foi exatamente isso que ele fez. Ele não esperou se sentir pronto. Ele não esperou confiança. Ele não esperou validação. Ele simplesmente começou. E isso mudou tudo, porque a mente começou a receber novas referências, novos dados, novas experiências que não se encaixavam na antiga narrativa de incapacidade. E quanto mais ele acumulava essas pequenas provas internas, mais aquela identidade antiga começava a perder força. Não de forma dramática, mas de forma constante, silenciosa, inevitável. E é aqui que muita gente falha, porque espera uma transformação instantânea, espera um momento de virada épico, quando na verdade a verdadeira mudança acontece nos detalhes, nas pequenas decisões diárias que ninguém vê, nos momentos em que você escolhe continuar mesmo quando tudo dentro de você diz para parar. E ele entendeu isso de forma profunda. Ele entendeu que não precisava mais provar nada para ninguém, que a única batalha real era interna, era contra aquele sistema automático que tentava puxá-lo de volta para o mesmo lugar de sempre. E isso exigiu disciplina, exigiu consistência, exigiu uma nova forma de se enxergar, não como alguém quebrado tentando se consertar, mas como alguém que nunca esteve quebrado, apenas condicionado de forma errada. E essa mudança de perspectiva foi libertadora, porque tirou dele o peso da culpa, tirou dele a sensação de inadequação e colocou no lugar uma responsabilidade clara. Se foi aprendido, pode ser reaprendido, e isso significa que a transformação está ao alcance, mas não de forma passiva, não esperando algo externo, e sim através de um processo ativo de reprogramação mental. E se você está acompanhando até aqui, talvez já esteja começando a perceber que isso não é sobre ele, é sobre você também, porque em algum nível todos nós carregamos padrões que nunca paramos para questionar. Todos nós temos pensamentos que aceitamos como verdade sem investigar. E talvez esse seja o momento de você começar a observar isso de forma mais consciente, de perceber quais são as frases que se repetem dentro da sua mente todos os dias, quais são as ideias que te limitam, quais são as histórias que você conta para si mesmo, para justificar por que não tenta, por que não muda, por que não sai do lugar. E mais importante do que identificar, é começar a questionar, porque toda transformação começa com uma ruptura interna, com um momento em que você decide não aceitar mais automaticamente aquilo que sempre pareceu normal
E isso pode ser desconfortável, pode gerar dúvida, pode até gerar resistência, mas é exatamente esse desconforto que indica que algo está mudando, que você está saindo do piloto automático e entrando em um estado de consciência real, e é nesse estado que você começa a recuperar o controle, começa a perceber que você não é obrigado a obedecer cada pensamento que surge, que você pode escolher quais ideias alimentar, quais padrões reforçar, quais caminhos seguir. E essa escolha, por mais simples que pareça, é o ponto de virada que separa quem permanece preso de quem começa a se libertar. Porque no final das contas, não é o mundo que define quem você é. Não são as pessoas, não são as circunstâncias. É a forma como você interpreta tudo isso dentro da sua mente. E quando você muda essa interpretação, você muda a forma como age. E quando muda a forma como age, você muda os resultados. E quando muda os resultados, sua vida inevitavelmente começa a se transformar. Não por sorte, não por acaso, mas por decisão, por consciência, por escolha. E talvez agora seja o momento de você se perguntar, com honestidade brutal, se você está disposto a continuar vivendo dentro das mesmas limitações que sempre te seguraram, ou se está pronto para começar a questionar, observar e reconstruir a forma como sua mente funciona, porque a partir do momento que você decide fazer isso, não existe mais volta para a versão antiga de você. E se essa ideia começou a fazer sentido, se algo dentro de você despertou enquanto ouvia isso, talvez seja o momento de marcar esse ponto, de reconhecer que esse pode ser o início de uma mudança real. E se quiser, compartilha o que mais te travou até hoje. Porque dar nome ao que te limita já é o primeiro passo para deixar de ser controlado por isso. E foi nesse ponto que algo ainda mais profundo começou a acontecer, algo que ele nunca tinha experimentado antes. Não era apenas uma mudança de pensamento, não era apenas uma nova forma de enxergar as coisas. Era como se ele estivesse finalmente acordando de um estado automático que durou anos, talvez a vida inteira. E quando você acorda, você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Começa a notar padrões que estavam escondidos em plena luz do dia. E foi exatamente isso que ele começou a ver. Ele percebeu que não era apenas a mente que estava condicionada, mas também seus comportamentos, suas escolhas, suas reações. Tudo seguia um roteiro invisível que ele nunca questionou. E o mais impressionante foi perceber que esse roteiro sempre levava ao mesmo resultado, sempre reforçava a mesma sensação de incapacidade, sempre confirmava a mesma identidade limitada, como se ele estivesse preso em um ciclo que se autoalimentava. E isso trouxe uma clareza quase desconfortável, porque agora ele não podia mais fingir que não via. Ele não podia mais culpar apenas o mundo. Ele começou a enxergar a própria participação nesse ciclo, não como culpa, mas como responsabilidade. E isso muda completamente o jogo. Porque quando você assume responsabilidade, você também assume poder. E poder não significa controle absoluto sobre tudo, mas significa controle sobre como você responde, como você age, como você decide. E foi exatamente isso que ele começou a reconstruir, passo a passo, sem pressa, mas sem parar. Ele começou a mudar pequenas coisas, pequenas decisões que antes eram automáticas. Ele começou a se expor um pouco mais, a falar quando antes ficaria calado, a tentar quando antes desistiria, a continuar quando antes recuaria. E cada uma dessas ações parecia pequena isoladamente, mas juntas estavam reescrevendo completamente quem ele estava se tornando, porque identidade não é algo fixo. Identidade é construída diariamente através de repetição. E durante anos, ele repetiu padrões de retração, de medo, de autossabotagem. E agora ele estava começando a repetir algo diferente. Estava começando a criar evidências internas de que era capaz, de que podia agir apesar da dúvida, de que podia se movimentar mesmo sem garantia. E isso começou a gerar um efeito que ele nunca tinha sentido antes. Uma sensação silenciosa de confiança. Não aquela confiança barulhenta que depende de aprovação externa, mas uma confiança interna, construída através de experiência real,
E essa confiança começou a se expandir para outras áreas da vida. Porque quando você percebe que consegue enfrentar uma coisa que antes parecia impossível, você começa a questionar todas as outras limitações que carregava. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele começou a olhar para desafios maiores com um olhar diferente, não mais com a certeza de fracasso, mas com a curiosidade de tentar, e isso abriu portas que antes nem existiam para ele. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou a forma como se posicionava diante do mundo. E isso é algo que muita gente não entende. As oportunidades sempre existiram, mas ele não estava disponível para elas, porque sua mente o mantinha preso em um lugar onde ele não se permitia tentar. E agora, ao mudar internamente, ele começou a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. Começou a perceber caminhos onde antes só via bloqueios. E isso não significa que tudo ficou fácil. Não significa que ele nunca mais sentiu medo, dúvida ou insegurança. Porque esses sentimentos ainda apareciam. A diferença é que agora eles não tinham mais o controle. Agora eram apenas sinais, apenas experiências momentâneas que não determinavam suas ações. E isso é libertador. Porque quando você deixa de ser controlado pelos seus estados internos, você começa a agir com intenção, com direção, com consciência, e isso inevitavelmente gera resultados diferentes. E quanto mais resultados diferentes ele gerava, mais aquela antiga identidade perdia espaço. Até que em determinado momento, ele começou a perceber algo que antes parecia impossível. Ele já não se reconhecia mais naquela versão antiga, aquela versão que se diminuía, que se escondia, que se sabotava constantemente. E isso não aconteceu de uma vez. Não foi um evento específico. Foi um acúmulo de pequenas mudanças que, ao longo do tempo, transformaram completamente quem ele era. E isso trouxe uma reflexão poderosa. Ele percebeu que a maior prisão que alguém pode viver não é externa, não é física, é mental. É viver acreditando em algo que nunca foi verdade. É viver limitado por pensamentos que nunca foram questionados. E talvez o mais forte de tudo isso seja entender que essa prisão não tem grades visíveis, não tem cadeados aparentes, mas ainda assim consegue impedir milhões de pessoas de viverem o que poderiam viver. E quando ele entendeu isso, surgiu nele uma vontade quase inevitável de compartilhar essa percepção, não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que descobriu algo essencial, algo que muda completamente a forma de enxergar a própria vida. Porque quando você entende que seus pensamentos não são ordens, mas sugestões, tudo muda. Você deixa de obedecer automaticamente. Você começa a escolher conscientemente. E essa escolha é o início de qualquer transformação real. E talvez agora, enquanto você acompanha tudo isso, você esteja começando a perceber padrões semelhantes na sua própria vida. Talvez esteja identificando pensamentos que se repetem, comportamentos que parecem automáticos, decisões que sempre seguem o mesmo caminho, e talvez esse seja o momento de você fazer o mesmo movimento que ele fez, parar, observar, questionar, porque só assim você começa a quebrar o ciclo. Só assim você deixa de ser conduzido inconscientemente e passa a assumir o controle da própria direção. E isso não exige perfeição. Não exige que você nunca mais sinta medo ou dúvida. Exige apenas consciência e disposição para agir apesar disso. E se você chegou até aqui, se você acompanhou esse processo, isso já mostra que existe algo dentro de você buscando mais, buscando entender, buscando evoluir. E talvez esse seja o primeiro sinal de que você já não está completamente preso ao automático. Talvez esse seja o início de uma mudança que pode transformar completamente a forma como você vive. E se esse momento fez sentido para você, se algo dentro de você se conectou com essa ideia, talvez seja interessante você guardar isso, refletir e até compartilhar qual foi o padrão mental que você percebeu em si mesmo enquanto ouvia tudo isso. Porque reconhecer é o primeiro passo, mas assumir isso conscientemente é o que realmente começa a mudar tudo. E então chegou um momento
em que ele percebeu algo que ninguém nunca tinha explicado para ele de forma tão clara. Algo que estava sempre ali, mas que só se revela quando você já caminhou o suficiente para enxergar além da superfície. Ele entendeu que não basta apenas perceber os padrões, não basta apenas questionar os pensamentos. Existe um ponto onde você precisa assumir o comando consciente da sua própria mente, não como alguém que luta contra ela, mas como alguém que decide treiná-la, direcioná-la, moldá-la com intenção, porque a mente, quando não é conduzida, volta automaticamente para o conhecido, para o confortável, para o padrão antigo. E foi exatamente isso que ele começou a notar. Mesmo após todos os avanços, ainda existiam momentos em que aquela voz antiga tentava retornar com força, tentando convencê-lo de que nada realmente tinha mudado, tentando fazê-lo duvidar de tudo que estava construindo. E por um instante, ele quase caiu novamente naquele ciclo. Mas dessa vez, algo era diferente. Dessa vez ele não estava mais inconsciente. Dessa vez ele conseguia ver o processo acontecendo em tempo real, e isso deu a ele uma vantagem que antes não existia: a capacidade de interromper o padrão antes que ele tomasse controle completo. E é aqui que muita gente se perde, porque acha que evoluir significa nunca mais sentir medo, nunca mais ter pensamentos negativos, quando na verdade evoluir significa perceber esses pensamentos e não se render a eles automaticamente. Significa criar uma distância consciente entre o estímulo e a resposta. E foi exatamente essa habilidade que ele começou a desenvolver com mais profundidade. Ele começou a entender que cada pensamento que surgia não era uma ordem, era apenas uma possibilidade, e que ele tinha o poder de escolher qual caminho seguir a partir dali. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, começou a fortalecer algo interno que antes era inexistente. Uma espécie de liderança sobre si mesmo, uma capacidade de se guiar mesmo em meio à incerteza. E isso mudou completamente a forma como ele lidava com desafios, porque antes qualquer dificuldade era interpretada como prova de incapacidade. Agora era vista como parte natural do processo, como um campo de treino para fortalecer ainda mais essa nova mentalidade que ele estava construindo, e isso trouxe uma solidez que não dependia de circunstâncias externas, não dependia de elogios, não dependia de validação. Era algo interno, construído dia após dia, decisão após decisão. E quanto mais ele avançava nesse processo, mais ele percebia que aquilo que ele buscou durante tanto tempo fora, na aprovação dos outros, no reconhecimento, no resultado imediato, na verdade sempre esteve dentro, na forma como ele se posicionava diante de si mesmo, na forma como ele escolhia agir independentemente do que sentia. E isso trouxe uma liberdade que ele nunca tinha experimentado antes, uma liberdade silenciosa, mas extremamente poderosa, a liberdade de não ser mais refém da própria mente, de não ser mais conduzido por padrões inconscientes, de não ser mais limitado por crenças que nunca foram questionadas. E com essa liberdade veio também uma responsabilidade ainda maior, porque agora ele sabia, agora ele não podia mais dizer que não tinha escolha. Agora cada decisão carregava um peso diferente, o peso da consciência, e isso fez com que ele se tornasse ainda mais atento, ainda mais presente, ainda mais intencional em tudo o que fazia, porque ele entendeu que cada pensamento alimentado fortalece um padrão. Cada ação repetida constrói uma identidade, e que no final das contas, a vida que ele iria viver seria o reflexo direto dessas escolhas diárias, não de grandes momentos isolados, mas da consistência silenciosa que ninguém vê. E talvez essa seja a parte mais importante de toda essa jornada: entender que não existe transformação sem repetição, não existe mudança real sem prática constante, não existe evolução sem desconforto. E ele aceitou isso, não como um peso, mas como um caminho. E isso fez com que ele parasse de buscar atalhos, parasse de esperar soluções rápidas e começasse a valorizar o processo, a construção, o desenvolvimento contínuo. E foi exatamente essa mudança de mentalidade que consolidou tudo o que ele vinha construindo. Porque agora não era mais sobre provar algo para alguém, não era mais sobre fugir de uma dor, era sobre
se tornar alguém diferente, alguém que não se curva facilmente aos próprios pensamentos, alguém que não se define pelas vozes internas que surgem, mas pelas escolhas que faz apesar delas. E isso é algo que qualquer pessoa pode desenvolver. Não importa o passado, não importa o que foi dito, não importa o quanto você já se sentiu incapaz, porque no final, tudo começa com uma decisão simples mas poderosa. A decisão de não aceitar automaticamente aquilo que a sua mente diz, a decisão de observar, questionar e escolher conscientemente. E se você está aqui agora, ouvindo tudo isso até o fim, talvez essa seja a prova de que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez você já não consiga mais voltar para aquele estado automático de antes. Talvez você já esteja começando a enxergar a si mesmo de forma diferente. E se isso estiver acontecendo, então você já deu o passo mais importante de todos, o passo da consciência. Porque a partir dele, todo o resto se torna possível. E agora, a única pergunta que realmente importa é o que você vai fazer com isso. Se você vai continuar repetindo os mesmos padrões de sempre ou se vai começar, a partir de hoje, a construir uma nova forma de pensar, de agir e de viver. E se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você se enxergou nessa história, talvez seja o momento de marcar esse instante, de reconhecer que algo mudou, e até compartilhar qual foi o pensamento que mais te limitou até hoje, porque quando você traz isso para a consciência, você deixa de ser controlado por ele e começa, de fato, a assumir o controle da sua própria mente. E no fim, foi isso que mudou tudo. Não o fato de ele nunca mais ter sido ferido, nunca mais ter sentido medo, ou nunca mais ter ouvido vozes tentando colocá-lo de volta no lugar de humilhação onde viveu por tanto tempo, mas o fato de que, a partir do momento em que enxergou a própria mente com clareza, ele nunca mais se confundiu com aquilo que tentava diminuí-lo, porque uma vez que você percebe que não é a voz que te sabota, mas a consciência que pode observá-la, algo dentro de você amadurece de forma irreversível, e quem amadurece assim não volta a viver de joelhos para pensamentos antigos, não volta a aceitar como destino aquilo que era apenas condicionamento, não volta a chamar de identidade aquilo que sempre foi prisão. E foi por isso que o homem humilhado a vida inteira deixou de existir, não porque o passado foi apagado, mas porque ele parou de dar ao passado o direito de decidir quem ele seria dali em diante. E talvez essa seja a verdade mais poderosa de todas, a sua mente. Pode ter sido o lugar onde te feriram por mais tempo, mas também pode se tornar o lugar exato onde sua reconstrução começa. E quando essa reconstrução começa de verdade, ninguém mais consegue te fazer voltar a ser pequeno, porque você finalmente entende que descobrir isso sobre a própria mente não é apenas ganhar clareza, é recuperar o comando da própria vida.